Tem uma peça que já me pediram muito lá no meu Instagram, é para que eu ensinasse aqui um porta-bíblia. É por isso que na aula de hoje você vai aprender comigo a como fazer esse lindo porta-bíblia aqui, para você fazer para sua Bíblia, para facilitar, para você, ó, tem até marcador de páginas para você deixar naquele livro que você mais gostar. E é claro, essa também é uma opção para você vender artigos religiosos. Você sabia que o nicho de artigos religiosos também é super rentável? E se você gosta de passo a passos como esse, não esquece de já deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você já está sabendo que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, pontualmente ao meio-dia. Então eu conto muito com o seu curtir, aquele seu comentário contando se você gostou dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje acontece em colaboração com a Cinderelas Fitas e Viés. Então se você gosta desse conteúdo, vem comigo que o passo a passo já vai começar. Para fazer o nosso passo a passo de hoje, nós vamos utilizar os materiais da Cinderela. Vou estar utilizando o viés de algodão, esse daqui é o de 25 milímetros, e também a fita de cetim. Essa daqui é a de 4 milímetros e é aquela que é dupla face, tá? É só um pedacinho que a gente vai utilizar. De materiais para fazer o corpo do nosso porta-bíblia, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 vezes a sarja que eu estou utilizando, que é um tecido mais encorpado, na medida de 24,5 por 38,5. Aí eu vou utilizar como um estruturador o TNT 150 e eu corto ele como vocês estão vendo aqui no vídeo, um pouquinho menor, 1 centímetro menor que toda a minha peça. Vou estar utilizando um cursor e 68 centímetros de zíper. No caso aqui, eu corto esse zíper e eu vou utilizar só uma parte. Então, com um zíper, dá para fazer 2 porta-bíblias, porque a gente vai utilizar só uma parte. Para os nossos bolsinhos. Uma vez no vinil translúcido, medida de 10 centímetros por 11 de altura. E aí, um retalhinho de viés para fazer o acabamento. E aí, aqui, para o bolsinho, eu fiz a medida de 12 centímetros por 24,5 e o TNT, tá? E aí a gente vai utilizar também um retalhinho de viés. Esse é o nosso primeiro bolsinho. Para o segundo bolsinho, a gente vai usar o TNT também como estrutura, sempre menor que a peça. E aqui eu cortei ele inteiro, 24, pela mesma altura da peça. Eu vou estar repetindo essas medidas no vídeo para vocês. E aí, ó, ele vai entrar dessa forma. Esse daqui é o bolsinho traseiro, não tem um bolso sobreposto. Caso você queira colocar, fique à vontade. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para esse tipo de bíblia aqui, tá? A minha bíblia é uma bíblia da CNBB, então eu vou pegar aqui, ó, no início da capa para ensinar você como fazer a sua medida, ó. Chegando aqui até o final. Ela deu aqui 37 centímetros, tá? 36,5. Aí eu acrescentei mais 3 centímetros que eu passei para vocês a medida de 39,5, tá ok? E na medida a gente pega aqui, ó, a altura dela, no caso a minha tem 21,5, só que eu vou pegar metade com metade, porque, ó, aqui eles colocam o zíper inteiro. Mas, gente, ó, fica super ruim de fechar, porque o zíper é muito justo, ó, a gente consegue fechar, mas dá um trabalho, ó, vocês estão vendo que eu tô tendo dificuldade, ó, e o zíper fica extremamente justo. Então, o que eu faço? Eu só fecho aqui meu zíper, eu venho na metade aqui, ó, dele. Se a sua for sem zíper, dá pra fazer também e chego até aqui. E aí, o que eu faço? Eu só vou pegar a medida aqui, ó, do tamanho mesmo, ó. Tem 21,5 de altura, tá? Eu já deixei a minha medida aqui com sobra, como vocês viram. Então, aqui, o que eu vou começar a fazer na minha bíblia? Primeira coisa, eu vou começar a soltar esse zíper. Porque como eu vou fazer já uma capa com zíper, eu não quero que ela tenha mais zíper. Então, tirei o zíper, ficou assim, ó, a minha bíblia. Vou reservar ela e agora a gente vai começar a fazer os bolsinhos laterais. Então, apliquei aqui a fita dupla face. Já coloquei o TNT aplicado com ela também no tecido de forro. Retiro a película e agora eu vou aplicar aqui, ó, a minha outra parte do tecido somente para posicionar. A fita vai me ajudar
a posicionar aqui o meu tecido. Vou reservar. A gente vai começar agora aqui fazendo o bolsinho, ó. Então, ele tem uma parte que é mais larga, então ela vai ficar assim, e uma parte que é mais estreita. Aqui, ó, a altura vai ficar com 10 centímetros. Então, eu vou colocar o meu acabamento em viés aqui. Começo costurando aqui na dobra do meu viés. Vou aqui, ó, virar, dou uma vincadinha e depois é só rebater. Feito isso, eu vou trazer aqui, ó, no meu sanduichinho e vou fazer uma costurinha de segurança em cada lado. Com o bolsinho aplicado, agora essa parte aqui, ó, vai ser a minha parte da frente. Então, eu vou virar ela do avesso e vou fazer a mesma coisa aplicando o viés. Costuro bem aqui rente à dobrinha e depois vou rebater. E agora só rebater aqui bem em cima da linha que a gente costurou. Então, esse daqui é o bolsinho dianteiro, já está pronto, e a gente vai fazer o bolsinho traseiro. Só coloquei aqui, ó, o meu TNT, eu corto ele um pouquinho menor. Eu nem vou colocar fita dupla face nada, só vou passar uma costurinha de segurança toda a volta. Essa costurinha bem na beiradinha. Então, a etapa dos bolsinhos estão prontinhas, a gente vai reservar. Agora aqui a gente vai fazer o corpo da nossa peça, então vou pegar um lado do meu tecido e o TNT. Aí eu vou colocando aqui, ó, pedacinhos de fita dupla face para posicionar esse meu TNT, porque isso facilita, fica bem mais fácil. Eu sempre coloco para dentro, não coloco bem encostadinho na bordinha, apesar dele estar menor, mas para não correr o risco mesmo de costurar, tá? Então, ó, coloco aqui 4 pedacinhos dessa fita, aí coloco de um lado e do outro lado, tá? Feito isso, retirei as fitas e eu vou posicionar aqui, ó, no meu tecido, procurando deixar ele bem no centro. Para as bordas sobrarem iguais, retiro as películas aqui na parte de cima e vou aplicar o outro tecido. Ó, tá prontinho aqui. Agora eu venho aqui, ó, coloco a minha bíblia, ó, para vocês verem, tem a bordinha sobrando, ó. Dobro ela aqui, vai ter todo o espaço que eu preciso aqui. Agora eu vou passar uma costura em toda a minha volta. Feito isso, costura de segurança passada, é a hora da gente aplicar os nossos bolsinhos, ó. Então, eu vou aplicar assim e fazer essa costura aqui em nu, né, dos ladinhos. Vou começar por esse bolsinho aqui. Então, alinho tudo e vou costurar. Agora, aqui com as costuras feitas, eu vou abrir aqui a minha bíblia, ó. Eu encaixo ela aqui, bolsinho de trás e o bolsinho da frente. Fecho ela. Ó, vou ajeitar aqui, fecho. Se eu sentir aqui que eu preciso tirar, tá, excesso, é agora que eu vou fazer isso. Então, aqui, ó, tô vendo que a minha tá sobrando. Eu prefiro fazer assim a mais e tirar um pouquinho do excesso do que faltar. Tá? E aí, dependendo do modelo aí da sua bíblia, você também pode fazer assim, ó. Então, aqui eu vou tirar um pouquinho. Pessoal, ó, então aqui eu risquei, antes de cortar e mostrar pra vocês, vou costurar pra dentro, eu tirei 2 centímetros de cada lado.
no sentido da vertical e 1 centímetro na parte de baixo no sentido da horizontal. Pessoal, ó, então cortei nas medidas ajustadas, agora ficou certinho da forma que eu queria. Vou tirar aqui novamente a minha Bíblia. E aí agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou unir aqui, ó, essas duas partes, centralizando. E aí eu faço um piquezinho na parte de baixo e também na parte de cima para centralizar o meio da nossa peça, tá? Se você quiser, a partir desse pique, você pode aqui, ó, passar o seu risco para você ver certinho onde é o meio da sua peça. Eu tô usando aqui a caneta mágica, depois apaga com o calor. Aí agora, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar aqui mais ou menos umas 3 a 5 fitinhas, tá? Ó, corto ela um pouquinho maior que o tamanho aqui. Ó, o meu vai dar 30 centímetros. Vou arredondar aqui, deixar a medida exata. Eu vou cortar aqui, gente, ó, 3 fitinhas dessa, tá? Para que serve? Para você marcar a página da sua Bíblia, daqueles versículos que você sempre lê todos os dias, que você mais gosta de ler, para facilitar na hora de você procurar. Então, eu vou unir os 3 aqui, vou colocar bem aqui no meu meio e vou fazer um piquezinho, vou fazer um retrocesso costurando. Ó, prontinho. Depois aqui as pontinhas, só a gente selar com isqueiro para ela não desfiar. Aí depois de então de costurado aqui as minhas fitinhas, eu vou pegar a própria bobina da máquina e eu vou colocá-la aqui no cantinho, porque eu quero fazer um arredondadinho bem pequenininho, só para realmente tirar esse bico quadrado, tá? Então eu coloco ela aqui nos cantinhos, vou utilizar ela como molde para poder aqui, ó, arredondar e facilitar na hora de eu aplicar o meu zíper aqui. E aí, ó, é só você refilar. Ó, vai ficar bem pequenininho aqui esse arredondado, mas facilita na hora que a gente for colocar o nosso zíper. Então, aqui a gente já aplicou as nossas fitas, que vão ser nossos marcadores, e marcamos o meio da nossa peça. A gente vai marcar do meio para um lado 2 centímetros e do meio para o outro lado mais 2 centímetros, que é para fazer a aplicação do zíper. Para fazer a aplicação do zíper, nós vamos utilizar o zíper e o viés, tá? A gente vai fazer o canalzinho do zíper. Aí eu passei a medida para vocês de 60 centímetros, é 1,20 m, tá? 60 centímetros você vai usar, você usar o zíper duplo, que você começa aplicando em cima e para embaixo, tá? No nosso caso, a gente vai começar embaixo e parar embaixo, por isso o dobro da medida. E a gente vai usar 2 vezes a medida do zíper. O zíper tá com 1,20, a gente vai usar 2,40 de viés. Então, eu vou cortar, a gente começa a fazer esse canalzinho do zíper. Então, com o nosso zíper para cima, a gente vai colocar direito do viés com direito do zíper e direito do viés com avesso do zíper. A gente vai fazer aqui, ó, uma camadinha com o zíper no meio. E eu vou costurar bem aqui na dobra do meu viés. Aí, o que você pode fazer para facilitar é, primeiro, coloca aqui o seu zíper e passa uma costurinha de segurança, ó, com ele bem na beiradinha. Alinha aqui, ó, e vamos costurar. Então, passei aqui a minha costurinha de segurança, agora eu vou colocar outra parte do viés e vou costurar bem nessa margem de costura aqui do viés. Feito isso, pessoal, agora eu vou abrir aqui, ó, toda essa parte do meu viés e eu vou desvirar, ó. Ele ficou aqui exatamente a medida que eu preciso para ter esse espaço ali das páginas da Bíblia, tá? Ó,
eu vou abrir e vou passar só uma costurinha de segurança. Você pode passar bem aqui na beiradinha, ó, para poder unir aqui os dois vieses. Bom, pessoal, então o meu canal aqui do zíper já está pronto. Eu decidi fazer com viés. Caso você queira fazer com o tecido, você pode também. Aí é só você cortar o seu tecido na medida de 3,5 cm, tá? E aí você costura com uma margem de costura do calcador aqui, no caso eu tô costurando com a máquina industrial. E agora eu vou começar a fazer a aplicação. Mesma coisa, vou medir 5 centímetros aqui no início do meu zíper, ó. Marco aqui 5 centímetros. E agora aqui, então, eu vou colocar risco com risco, ó, esse risco de 2 centímetros do meio e vou costurar em toda a minha volta. Então, agora que a gente já aplicou aqui o nosso zíper, a gente vai colocar o viés de acabamento. Então, eu vou começar aqui, ó, dobrando o meu viés. Eu venho bem nessa parte, ó, deixo o meu zíper dessa forma para cima. E aí, eu vou passar o viés aqui pelo lado de dentro, em toda a minha volta, e depois a gente rebate esse viés. Então, depois do viés aplicado, eu vou desvirar aqui toda a minha peça e vou rebater. Prontinho, pessoal. Então, aqui, ó, já rebati o meu viés e agora eu vou passar o meu cursor do zíper, tá? Então, vou alinhar aqui, corto um pedacinho aqui do dentinho e vou passar o meu cursor. Então, ó, pessoal, eu vou agora aqui fazer o acabamento no meu viés que sobrou aqui do zíper, ó. Então, eu vou dobrar uma vez, trago aqui pro meio, dobro de novo e trago pro meio. Eu vou deixar ele o mais estreitinho possível, ó. Dessa forma aqui, e aí pela parte da frente eu vou primeiro fazer um retrocesso. Feito o retrocesso, eu vou refilar o excesso aqui, e aí aqui agora fica ao seu critério, você pode colocar uma ponteira ou fazer o acabamento com o próprio viés. Então eu vou costurar pelo lado de trás aqui o viés e rebato na frente. Acabamento, então, está prontinho e agora é só a gente passar para tirar aqui o risco da caneta mágica e colocar a nossa Bíblia e ver como ficou o resultado final. Pessoal, ó, então tá prontinha aqui a nossa capa de Bíblia. Agora eu vou encaixar a minha Bíblia aqui. O legal é que tem o bolsinho aqui, dá para colocar uma caneta, algum livrinho, se você quiser aumentar, né, esse tamanho aqui. De acordo aí com o que você precisar, fica bom também. E aqui, ó, eu coloco a outra parte, aqui nessa parte de trás, para poder realmente aqui, ó, ela se encaixar aqui dentro. Então, se eu quiser, posso colocar uma caneta aqui, aquilo que precisar. E também é bem legal usar as fitinhas para a gente poder marcar ali aquelas páginas, aqueles livros que a gente sempre gosta de ler, ó. Fica bem legal. Agora aqui é só fechar, ó.
Tá prontinho o nosso porta-bíblia. Olha só que lindo, ficou desse jeito aqui, ó. Quero mostrar para vocês, tá vendo? Não fica aquela coisa como tava antes, muito duro, muito ruim de abrir, a gente abre e fecha com facilidade. A Bíblia fica assim e você pode adaptar esse projeto para o seu tamanho da sua Bíblia aí, né? Ou até para um livro, enfim, para aquilo que você quiser. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo a como fazer esse lindo porta-bíblia. E você já sabe, para fazer o passo a passo de hoje, eu utilizei o viés da Cinderela. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu tô deixando para vocês o contato da Cinderela. Caso ainda não tenha um armarinho aí perto da sua casa, corre lá e pede para eles o viés da Cinderela. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!